Olá, olá a todos. Eu me chamo Sol, eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados, castanhos escuros, com algumas mechas louras, ele tá bem bagunçado, com uma mecha, com franja. Eu uso óculos de graus, com uma armação fininha e dourada. Tô com batom rosa, bem suave, e um vestido azul marinho com as bordas nas cores vermelha e branca. Atrás de mim, bem aqui do meu lado, tem a minha cama, como dá pra ver. Atrás tem minha parede toda rachada e tal, porque minha casa é um pouco velha, mas é maravilhosa. Então é isso, eu sou graduanda, eu faço licenciatura em teatro no Instituto Federal do Ceará. Sou também mestra pelo Programa das Artes, programa de pós-graduação em artes da UFC, tendo como professor orientador Hector Briones, e também faço parte de um grupo de estudo chamado Lab Sena, que também tem como orientador o professor Hector Briones. O resumo que eu enviei para a Abrace se chama A Priori, vai ser meu projeto de pesquisa para monografia no IFCE, e ele se chama A Priori, Performance da Atriz, uma maneira de criar para se manter viva. Esse projeto começou a partir de um curso de fotografia que eu fiz ainda esse ano, no período de pandemia, em lockdown. Foi um curso online em que a gente fazia vários exercícios, e sempre exercícios de autorretrato, né? Porque todo mundo estava em casa, então tinha que fazer esses exercícios. E depois de um ensaio final, do exercício final, que foi um ensaio fotográfico, eu comecei a fazer algumas ligações com a minha pesquisa de mestrado, porque eu comecei a perceber elementos na fotografias que se aproximavam muito de elementos teatrais, né? Como cuidar da iluminação, que inclusive eu não estou cuidando agora, né? Cuidar da iluminação, do figurino, da maquiagem. No que se refere a um ensaio fotográfico, é muito importante que a gente pense em dramaturgia e principalmente interpretação. Daí eu lembrei de uma carta que eu escrevi e nunca enviei para a atriz Rita Cidade, que é uma atriz caririense, daqui do sul do Ceará. Ela é do grupo teatro, do grupo Ninho de Teatro, é um grupo muito conhecido, inclusive nacionalmente, em que eu falava para ela discutia sobre algumas problemáticas, né, do que se refere a permanecer atriz, né, diante de tantas adversidades do cotidiano e adversidades sociais também, e de gênero. E daí eu resolvi resgatar esse problema para trazer para minha pesquisa, para o meu projeto de pesquisa, para minha monografia. E daí surgiram algumas questões, e eu vou colocar aqui duas questões onde eu criei algumas hipóteses, né? Não para solucionar, mas para refletir sobre essas questões. A primeira delas é por que em determinado momento da nossa vida muitas atrizes acabam se distanciando ou até abandonando a profissão. Eu criei como hipótese que isso acontecesse devido à classe social, né, que influencia na permanência ou não na profissão. E isso foi uma observação do cotidiano. Eu conheço muitas amigas, na minha pesquisa de mestrado eu acabei, amigas atrizes, né, eu acabei percebendo também muitas atrizes se distanciando. Isso tem a ver também com minha experiência de vida. Eu fiquei 6 anos longe do teatro, longe da interpretação, e daí também surgiram muitas questões para mim. E a segunda questão que eu coloquei, que para mim parece mais importante, porque o problema não é só se distanciar da profissão em si, mas se distanciar do ato criador, sabe? Da potência inventiva, criadora que o teatro nos dá, e que a gente acaba perdendo
por causa desse distanciamento, né? E seria a questão que é de como podemos criar para nos manter vivas, né? E aí eu criei como hipótese para isso, eu tô falando de um jeito bem metodológico, ai, falei errado, enfim, porque tô nessa disciplina do PAC, das artes, projeto em artes cênicas, eu acabo indo dessa maneira. Que é o que? Uma das hipóteses é criar artisticamente, né? Ir para outros territórios de expressões artísticas, né? Eu acabei indo muito para as artes visuais, com bordado, com desenho, com arte carimbo, né? E a outra, que aí eu tô colocando dentro desse projeto, é a prática da fotoperformance, né? Como ela pode colaborar, porque essa vai ser a minha investigação, né? Essa prática da fotoperformance, do autorretrato, com esse viés na fotoperformance, porque eu acredito que existem muitos estudos, muitos conceitos nessa linguagem, né? Vai ser um tipo de estudo teórico empírico, porque vai partir da teoria, mas também vai ter uma busca por uma aplicação prática, como eu coloquei aqui. Eu acho que eu vou escolher, creio, uma metodologia cartográfica, mas também tem muito de método indutivo, porque eu não conheço muito sobre fotoperformance, assim. Na verdade, eu conheço quase nada, então vai acabar sendo uma pesquisa exploratória também, né? Em busca desse conhecimento. Eu vou fazer um levantamento bibliográfico. E é indutivo também porque ele é bem fundamentado na experiência, na minha experiência e na experiência que foi compartilhada comigo, com as atrizes durante o projeto de pesquisa no mestrado. No entanto, eu quero voltar a pesquisar algumas atrizes, porque como eu considero o contexto, estou sempre considerando o contexto em que eu estou. A época em que eu fiz a pesquisa, o contexto era diferente, apesar das problemáticas daquele tempo permanecerem até mais fortes do que durante esse momento agora, mas o contexto pandemia foi uma mudança muito drástica, né? Em termos de contexto de vida mesmo, enfim. E aí, é isso, eu acho que vai ser uma pesquisa mais exploratória, mais processual, tem muito a ver com o corpo, tem a ver com vida, pelo fato de eu colocar como nos mantermos vivas. Eu penso que seria importante refletir sobre a vida, né? E aí, nesse sentido, eu lá na época do mestrado, eu falei sobre cuidado de si, com Foucault, mas agora também eu não sei se eu vou deixar de lado Foucault, mas eu penso em buscar autores indígenas, porque eu tive um contato com os povos indígenas ano passado, durante a pandemia, que mexeu muito comigo, e eu também li muito sobre vida com Ailton Krenak no ano passado, e acho que eu não posso deixar isso passar, né? Eu acho que eu posso pesquisar mais sobre isso para refletir um pouco sobre o que seria a vida, né? Até porque eu fico meio que pensando por que é tão importante se manter viva enquanto atriz, se existem tantas pessoas em situação de sobrevida, né? O que é pensar a vida num momento como esse, diante de tantas mortes? Enfim, e aí também quero estudar um pouco mais de fotografia com a Susan Sontag, se eu não me engano é esse o nome dela. Enfim, ainda estou fazendo esse levantamento bibliográfico, estou suando muito. E eu acho que é isso. Eu termino meu resumo que eu enviei para a Abrace dizendo que eu busco fazer uma carta para muitas atrizes, só que eu já coloquei uma única carta direcionada para várias atrizes. Só que eu já modifiquei isso, né? Logo depois que eu enviei o resumo para a Abrace, eu acabei enviando um telegrama para uma fotógrafa chamada Priscila Smith, que foi uma fotógrafa
que eu tive contato com ela durante a pandemia. Quando houve a abertura, eu acabei fazendo um filme na minha casa chamado Corte, porque a minha casa é muito grande, é muito velha, já estava naquele estado de abandono. Eu vou colocar a minha casa enquanto contexto também, né? E enquanto corpo, quero pensar corpo nessa pesquisa, né? E corpo casa também, de que modo o meu corpo se expande para casa, né? E essa casa também se expande para o meu corpo, enfim. E aí ela foi a diretora de fotografia, eu acabei trocando muitas coisas com ela. Ela também atua no Correios, que eu chamo assim, artista Correio, porque ela também envia cartas, e eu acabei começando a enviar telegramas para Priscila, e ela tá me correspondendo, porque eu sempre fui de enviar cartas, só que com a pandemia, ano passado, eu tive que descobrir um outro meio e descobri o telegrama que se envia pela internet, que é muito bacana, porque você sabe que a carta tá chegando, chega em 4 horas, enfim. E aí, como no mestrado, essa minha relação com cartas foram com atrizes, dentro já do meu meio, eu percebi que poderia ser interessante eu me distanciar um pouco disso, e já que eu quero entrar na linguagem da fotoperformance, seria interessante esse diálogo com uma artista dessa outra expressão, que é a Priscila Smith, e que ela está disposta também a colaborar comigo nesse processo. Mas pensando sempre nessa interdependência entre corpo e contexto social e vida, né? Enfim, acho que é isso. Eu quero agradecer e desejar saúde para todos.